Olá, estamos de volta para mais uma aula do nosso curso A Carta aos Hebreus. Em nosso último encontro, vemos na conclusão do capítulo 11 como tantos santos do passado foram atestados por Deus pela fé que demonstraram, mesmo em meio a tantas dificuldades. Você se lembra? Enquanto alguns foram salvos da morte, outros obtiveram libertação por meio da morte ou pela morte. Foram grandes exemplos, dignos de serem imitados, ainda que esta mensagem esteja totalmente descolada do que se prega e crê nos dias em que vivemos. Como se sabe, ser abençoado hoje em dia, conforme pregado em muitos púlpitos, é ser liberto de todas as dificuldades e viver como um magnata. Só que isso é uma ficção, porque a realidade é sofrimento para todos os que vivem aqui. Mais cedo ou mais tarde, em grau maior ou menor, todos sofrem. Vamos falar disso. O assunto neste capítulo 12 continua a ser fé. Mas agora, nosso autor altera o gênero da carta, ou seja, ele muda o modo como o assunto é apresentado. Vamos entender isso. O capítulo 11, que terminamos há pouco, é uma exposição histórica, já que o capítulo 12, que iniciamos agora, é uma exortação. Na verdade, a última exortação desta carta. Mas não é só isso. O autor introduz uma imagem muito interessante. A corrida. É isso mesmo. Só que isso não só dará um novo sentido ao sofrimento cristão, mas também deixará claro o motivo desse sofrimento. Hoje veremos apenas a introdução dessa exortação. O texto será dividido em 3 partes. Número 1, vamos correr com perseverança, versículo 1. Número 2, vamos correr pela alegria, versículo 2. E número 3, vamos nos avaliar, versículo 3. Antes de iniciarmos, leiamos a passagem desta aula. Hebreus capítulo 12, versículos de 1 a 3. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. E feita a leitura do texto, iniciemos então a primeira parte. Vamos correr com perseverança. Versículo 1. Antes de começarmos nossa análise, observe que a primeira palavra deste novo capítulo é portanto, ou consequentemente, como diz uma outra versão. Como se sabe, portanto é conjunção de conclusão. E como ninguém começa um novo conteúdo pela conclusão, vemos que há aqui uma ligação ao capítulo anterior, porque está se referindo a tudo o que foi dito no capítulo 11. O autor diz que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas. A imagem que ele faz agora é a de um grupo de pessoas dentro de um estádio cercado por uma enorme multidão. É claro que você conhece essa imagem. Essa multidão é formada pelos santos do Antigo Testamento, todos aqueles que foram descritos no capítulo 11. O autor diz que todo esse povo nos cerca na qualidade de testemunhas. Ser testemunha aqui não significa ser um testemunho a ser imitado, mas ser um espectador. Sim, isso mesmo, um observador, alguém que assiste à atuação de outro. Todas aquelas testemunhas do passado agora assistem à atuação dos que estão no presente. É claro que isso é assim apenas em termos de argumento. Não significa que os espíritos dos mortos estão
presentes ali, observando os vivos. Bom, se não é isso, onde é que está a força do argumento? Trata-se de uma exortação, ou seja, um estímulo a permanecerem firmes. É aí onde está a força. O autor chama a atenção dos leitores para a presença de espectadores que testemunharão a atuação deles, ou seja, ou para louvor ou para crítica. Antes de continuarmos, você precisa entender que aquela era uma cultura onde se dava muito valor para questões de honra e vergonha. Por isso, dizer que uma pessoa estava sendo observada e também avaliada em suas ações tinha muito peso na hora de motivar alguém para ações corretas. E, repito, isso não significa, de modo algum, que aquelas pessoas do passado que haviam morrido estavam ali vendo de fato os que estavam naquele lugar. Não. Esse não é o sentido do texto. O autor está usando uma técnica de argumento conhecida em seu tempo, onde se imaginava a presença de pessoas honradas e admiradas na hora de tomar decisões importantes. O que valeria mesmo era a opinião daqueles santos lá do Antigo Testamento, e não o que poderiam pensar as pessoas que agiam segundo a mentalidade desse mundo. Dar atenção às opiniões dos heróis da fé e a Deus era o que faria com que os ouvintes perseverassem em sua corrida de fé. A seguir, o autor diz que deixemos todo o embaraço de peso e pecado. Bom, e essa é uma curiosidade tanto, hein? Os corredores naquela época costumavam tirar toda a roupa para não serem atrapalhados de modo algum por qualquer tipo de peso. No caso do texto, que peso seria esse? Bom, vamos citar apenas 3 para exemplificar. Número 1, na situação dos ouvintes, a reputação poderia ser um peso. O que seria melhor? Ser reconhecido pelos vizinhos como pessoas de honra ou ser difamados só pelo fato de serem cristãos? Então, quando a honra e a vergonha são um peso, devem ser lançados fora. Número 2, o bem-estar físico poderia também ser um peso, pois se eles estavam evitando sofrimento em seus corpos, então parariam de correr completamente. E número 3, seus bens materiais. Sim, eles também poderiam ser um peso se fossem pegos entre guardar o que possuíam ou guardar a Cristo. Além disso, claro, havia o pecado. O autor não diz qual exatamente, mas um peso na vida de qualquer corredor cristão é o estilo de vida anterior à sua conversão. Deixar para trás, abandonar a velha vida é o que se espera de todo corredor santo. O motivo óbvio do porquê os pecados e todos os outros pesos revelados pelo Evangelho devem ser lançados fora é para que possamos correr sem embaraço, como está escrito. Mas o que significa isso? Significa correr leve e assim não tropeçarmos. Temos agora a exortação para corrermos com perseverança. Algumas traduções, como a versão aramaica, traduzem nesse ponto esperança e não perseverança. Interessante, hein? Mas a melhor versão é perseverança. Por quê? Porque esperança dá a ideia de futuro. Não é isso? Quando a corrida de que trata nosso texto é agora, nesse momento, no presente. Por isso, perseverança deve ser preferida. Além disso, perseverança também tem a ver com coragem, algo que deve ser levado em conta quando se está correndo. Um detalhe importante: a corrida aqui não é de velocidade, mas de fundo, uma longa corrida, onde quanto mais se aproxima do final, mais o cansaço aumenta. Por isso, o que se espera é perseverança, firmeza, continuar em movimento, não desistir, seguir em frente, coragem. O fim do versículo 1 diz:
a corrida que nos está proposta. Isso pode ser traduzido como a corrida que foi colocada diante de nós. Essa corrida é um percurso, uma direção, e não se trata da vida de cada um. Não, aqui a corrida de que se fala é a mesma corrida que Jesus correu, só que antes de nós. Ele foi modelo de perseverança em sua corrida, apesar de toda a oposição que encontrou no seu caminho. E aqui começa a segunda parte. Vamos correr pela alegria. Versículo 2. O versículo começa com as palavras olhando firmemente para Jesus. Para quem já correu ou conhece os procedimentos em uma corrida, sabe que um corredor não pode se distrair olhando de lado, de modo algum. Na antiguidade, para você ter uma ideia, eram feitas duas pilhas de pedra. Uma era colocada no início e outra no fim da corrida. O corredor, depois da largada, só olhava para o fim, com um único objetivo: chegar até aquela segunda pilha. Nosso alvo deve ser Jesus. Veja que aqui foi usado o nome humano de Cristo, e a finalidade é tanto de identificar o Senhor com todos nós, os que corremos na corrida de fé, como também deixar claro que a vitória não é uma coisa impossível ou que só pôde ser conseguida por Deus. Jesus, aqui, é apresentado como modelo a ser seguido, porque ele é tanto o iniciador ou autor quanto o consumador da fé. Iniciador significa pioneiro, porque ele foi o primeiro a terminar a corrida de fé e a obter a recompensa. E você sabe qual é a recompensa, não é? Entrar no repouso de Deus, ou seja, na presença eterna de Deus. Ele é também chamado de consumador, ou o que completa, o que termina, porque só Jesus até agora atingiu a posição final nessa corrida de fé. Por isso, não é correto traduzir como algumas traduções antigas falava autor e consumador da nossa fé. Errado. O certo é apenas fé, que é o caminho de vida na direção de Deus. Talvez alguém pergunte, por que é que Jesus fez isso? Pela alegria que lhe estava proposta, como está escrito. Como qualquer competidor numa corrida, Jesus estava de olho no prêmio, e esse não era outro senão a alegria de estar diante de Deus eternamente. Por isso, Jesus suportou a cruz. Olha, na época era considerada a pior, a mais degradante, a mais vergonhosa de todas as mortes. Mas ele passou pela cruz porque desprezou a ignomínia. Significa que Jesus desprezou a vergonha. Olha, isso era inconcebível naqueles dias. Por quê? Porque pior do que viver mal era morrer mal. E o motivo é simples, porque quem morre, ou no caso, no passado, quem morresse sem honra, não poderia se defender. Mas Jesus não levou isso em consideração, porque Jesus não estava agindo segundo os padrões desse mundo. Jesus escolheu, como Moisés, como vimos aqui no capítulo 11, sofrer com e pelos seus que não tinham reputação, em vez de ter seu nome reconhecido popularmente, mas não cumprir a vontade de Deus. Sua recompensa, ou seja, a alegria que estava proposta a Jesus depois de todas aquelas dificuldades e sofrimentos, é estar assentado à direita do trono de Deus. E que lugar é esse? Lugar de honra máxima, lugar de reconhecimento máximo, lugar do Filho de Deus. E agora a terceira e última parte, vamos nos avaliar. Versículo 3. Por fim, o autor nos pede para fazermos uma conta, mas no sentido de uma avaliação. A primeira palavra do versículo 3 é considerai, e ela significa prestar atenção. Mas não é prestar atenção no sentido de ficar olhando, parado, mas prestar atenção no sentido de avaliar,
Quem passou e completou primeiro todo o percurso da corrida de fé? Jesus, o que está sentado no lugar da mais alta honra, glória e majestade. Jesus não levou em consideração a avaliação da opinião pública, porque o que importava mesmo é a avaliação daquele que tudo vê e tudo sabe. Por isso, sua avaliação é digna de toda honra. O mundo não sabe muitas coisas e uma das principais é não saber avaliar corretamente, e o motivo é que sua opinião é baseada no erro, na ignorância. Mas por que Jesus passou por tudo isso? Para que não vos canseis, desfalecendo em vossas almas. Nós, os que estamos na nova aliança, estamos muito próximos do cumprimento de todas as promessas. Estamos no fim da corrida, por isso nós não podemos cansar e desanimar. Está chegando, podemos chegar. E a prova disso é que Jesus já chegou e espera por nós. Que belíssimo texto! Ele nos convida a algumas reflexões. Como foi dito, estamos correndo a mesma corrida de Jesus, no sentido de que é a corrida de fé e não a corrida por bens, uma corrida por diversão ou uma corrida por motivos pessoais. Mas isso não quer dizer que Jesus vai fazer por nós aquilo que é nosso dever, de modo algum. Ele nos chama a todos para estarmos na corrida da fé. Mas a corrida é individual. Não correremos no lugar de Jesus, nem correremos a corrida uns dos outros. Temos que individualmente correr a nossa corrida e sem desanimar. Nossa vida deverá ser uma vida de fé. Essa é a corrida. Você já pensou como é a vida de um atleta profissional? Por exemplo, um corredor de maratona? Quantas privações não passa uma pessoa assim? Deixa de comer e beber muita coisa, abre mão de vida social, porque levantar cedo é uma obrigação. Boa parte mora longe da família e vive em centros de preparação. E a disposição não é para se divertir, mas para treinar, treinar, treinar. Complicado, hein? Mas todos os que estão nesta situação só visam duas coisas: estar na corrida e o prêmio. A alegria, a satisfação de poder chegar e, no fim, encontrar a medalha é muito grande. A vida tem muitos maus momentos. Às vezes, eles nos fazem sentir desanimados. Tudo bem, desânimo é coisa que vem a todos em alguns momentos críticos da vida. Agora, desistir por causa do desânimo não deveria ser a nossa atitude correta. Não é isso que se espera de quem está na corrida da fé. Por quê? Porque as dificuldades, elas devem ser vistas como as durezas e privações experimentadas lá pelos atletas. E o que é que eles fazem quando isso acontece? Eles alegremente abrem mão de muitas coisas, renunciam o que lhes é importante pelo prazer de estar na corrida e pelo prêmio. E nós? Estamos na corrida da fé. As crises, problemas e obstáculos, claro, eles vão surgir, mas eles não podem ser desculpa para desistirmos. No fim, a recompensa é o Senhor. Qual tem sido o peso de cada um de nós? O que nos faz olhar de lado? Será que é olhar para trás? Para a vida que tínhamos antes? Ou será inveja dos que não estão na corrida e por isso não se privam das coisas do mundo? Será que o que nos seduz é amor ao dinheiro? O que nos faz olhar de lado seria o que nos faz olhar para nós, ou seja, o nosso egoísmo? Poderia ser o não envolvimento com a causa de Cristo e com o seu povo? Ou o que ofende a Deus, que é o pecado? Não importa o que seja, o que é fundamental é que nos livremos de qualquer peso que atrapalhe nosso desempenho na corrida de fé. E, para encerrar,
De onde vem nosso conforto, nosso ânimo, nossa alegria, quando estamos cansados, desanimados? De Jesus. Acompanhe comigo uma passagem no Evangelho de Lucas que fala de discípulos em meio a uma caminhada. Estavam muito desanimados, muito tristes, estavam quase, desistindo de tudo. E como Jesus encontra aqueles discípulos? Estou me referindo a Lucas, capítulo 24, versículo 17. Acompanhe comigo a leitura. Então lhes perguntou Jesus: Que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. A seguir, o que é que Jesus faz? Veja ali no versículo 27. E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Na continuação do texto, vemos que Jesus entrou na casa com eles, deu graças na hora da refeição e eles o reconheceram. Mas, apesar de toda aquela maravilha, eles só se lembram da sua palavra. Veja ali no versículo 32. E disseram um ao outro: Porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Pois é daqui, da palavra de Deus, que deve vir o nosso conforto, a nossa alegria. É só aqui, na palavra de Deus, onde podemos fixar os nossos olhos em Jesus, nessa corrida que nos levará a Deus, para com Ele estarmos eternamente. É isso, final de mais uma aula. Na sequência desta passagem, veremos que o autor santo encoraja seus leitores a não desistirem da corrida da fé, relacionando sofrimento, maturidade e santidade. Confira! E se você gostou desta ou de outra aula do canal e quer usar estes conteúdos para estudos com amigos ou mesmo na igreja, fique à vontade para compartilhar. Deixe um like se desejar, ou aquele comentário ou testemunho. E não se esqueça de acionar o sininho para que você seja notificado das novas publicações. Tudo de bom, fique com Deus e até nosso próximo encontro.